Boa tarde. Bom, eu queria levar adiante essa discussão sobre o ICAC. Eu acho fundamental que a gente discuta isso hoje, porque hoje é o dia destinado ao momento da gestão mesmo, né? Então, como é que a gente vê esse aspecto dentro da nossa minuta, certo? Bom, já foi comentado, né? E eu concordo com isso, que eu acho que é impossível que o ICAC apareça como parte da estrutura da fundação, até porque no Estatuto da Fundação não tem nenhuma menção do ICAC na sua estrutura. E também acho problemático que o ICAC apareça mencionado sobre qualquer aspecto ou título dentro da gestão do Sistema Nacional da Cultura. O ICAC, se fizer parte do sistema, deve ser gerido. Isso é uma coisa. Então, ele não está na gestão, ele é gerido. Então, é fundamental que isso não apareça no texto de forma dúbia, de modo algum. Outra questão que eu acho que o Codior apresentou de forma muito clara, eu acho muito interessante, que é realmente, eu acho que é o momento, se a gente está discutindo o papel do ICAC dentro do sistema, e a gente tem essas semanas pela frente, eu acho imprescindível que a gente tenha acesso ao contrato da Fundação Cultural com o ICAC, para a gente poder avaliar se a gente quer que o ICAC permaneça nesses moldes dentro do nosso sistema, que a gente está elaborando agora. E seria interessante, de qualquer forma, que esse contrato seja refeito, de qualquer forma, independente de qual ele é atual, para que ele se adeque à nova legislação que regulamenta as organizações sociais, que foi promulgado esses dias, certo? Então, é fundamental, eu acho fundamental que a gente esteja de acordo com essas novas premissas legislativas, né? Então, eu acho que, assim, de alguma forma, eu acho que isso tem que ser publicizado, esse contrato. Não é possível a gente estar discutindo uma coisa que a gente não tem acesso a ela. A outra coisa, é muito interessante também ouvir, e eu acredito nas palavras que foram ditas aí, no sentido de dizer, o trabalho da música, a oficina de música, custou 2 milhões, etc. Mas exatamente esse é o ponto dentro do sistema que a gente precisa ter acesso à transparência, que ok, eles gastaram 2 milhões, é muito caro, mas como foi gasto isso? Quer dizer, onde está a planilha que apresenta os gastos? Só um segundo, talvez você não precise nem me responder isso agora. Só estou falando isso como um preceito em que a gente precisa ter acesso às informações, até de acordo com a outra legislação, que é a Lei de Acesso à Informação. A gente precisa saber como estão sendo gastos esses recursos. E dentro desse contrato, que foi feito talvez anterior a essa lei, a gente não tem acesso a isso, não tem direito a ter acesso a isso. Isso é fundamental para a gente pensar a gestão da cultura na nossa cidade. Então, eu deixo esses questionamentos para vocês e esse pedido de ter acesso para os próximos encontros, e até antes de poder ler isso, ao contrato entre a Fundação e o ICAC, que está vigente. Plenamente de acordo contigo. O contrato nós já passamos para várias pessoas. Eu não sei se está na internet. Se não tiver, pode colocar também na página da conferência normal. Todos os gastos do ICAC estão no site do Tribunal de Contas. É fácil de achar, mas também a gente podia colocar o link até para facilitar isso. Com relação à lei, nós só não conseguimos ainda fazer o ajuste, porque nós estávamos aí com uma sobrecarga na Procuradoria. Eu estou esperando um parecer do nosso procurador sobre os ajustes necessários, mas aparentemente o contrato do ICAC está bastante dentro da lei. Mas assim que o procurador nos apresentar, nós vamos fazer os ajustes. Tá? E com relação à primeira parte, é justamente isso mesmo que eu já comentei, né? Eu acho que o que a conferência tem que debater é se ela quer ou não ter OS. Se quiser ter OS, que áreas ela atuaria. Né? E a conferência, entendendo que não tem que ter OS, enfim, vencendo o contrato do ICAC, seria suprimido. E com relação à tua questão ali, eu acho que talvez fosse interessante a gente fazer um debate um pouquinho mais aprofundado, de que maneira eu sinceramente entendo que a OS deva aparecer dentro da estrutura da Fundação como órgão gestor daquela área. Mas se por acaso a Procuradoria entender ou um parecer jurídico entender que isso não deva estar presente, para mim não tem problema nenhum. Não é um cavalo de batalha, isso está dentro do organograma nosso ou não. O que para mim precisa estar claro é o seguinte: existe um decreto municipal e uma lei municipal que regula a OS, e nós temos que verificar se o ICAC está dentro disso ou não,
tá? E se mantendo a OS, ou se mantendo uma relação com o ICAC ou qualquer outro OS, qual é o papel dele dentro do desenho organizacional da Fundação e da Secretaria Municipal de Cultura. Tá? Nesse sentido, eu tenho completo acordo contigo, sem problema nenhum. Em relação a essas informações, se elas já não estiverem na internet, ou mesmo estando na internet, nós vamos colocar aí o link ou a informação adequada no site da conferência, até para facilitar a consulta da parte de vocês aí. Tá bom? E só um parênteses, no site do tribunal, que dispõe o link, lá tem todos os dados, inclusive das oficinas de música, desse ano, enfim, lá está todo discriminado os dados. Ele não é um site, ao contrário do que parece, ele não é um site tão chato como, por exemplo, da transparência do governo federal, que você tem que fazer vários movimentos. Ele é até melhor, não é um site ideal ainda de consulta, mas é um site melhor do que os outros.